tema, qual tem sido o tema dos nossos encontros na quarta-feira? Os irmãos se lembram? As crianças vão sair. Pode sair, crianças. Pode ir devagar, para não cair. Podem sair, vão ensaiar para cantata. Muito jóia. Qual tem sido o tema dos nossos encontros na quarta-feira? Vamos ver se os irmãos estão atentos. Vamos testar nossa memória. Qual que é? Do Carmo? O pessoal lá atrás não ouviu. A mais fascinante... A fascinante história de... Tem o slide aí? Acho que não, né? A fascinante história de um carpinteiro. Nosso propósito tem sido conhecer Jesus a partir do Velho Testamento. É uma fascinante história. Nosso primeiro encontro, vocês estão lembrados, qual foi a primeira referência? Qual foi a primeira referência? Qual foi a primeira referência de Jesus, direta a Jesus, que nós encontramos na Bíblia? Primeira referência que nós encontramos desse carpinteiro? Gênesis. Isso. Qual é o texto, Linda? Que você falou? Não, antes. Nós vimos então a primeira referência a Jesus, uma referência direta. Mas quando nós vamos estudando aí a Bíblia, nós vamos vendo aí, você está certo, viu, Lindo? 3,15. 3,15 é a primeira referência, foi o nosso primeiro estudo. Muitas pessoas acham assim, Jesus é só no Novo Testamento, a história de Jesus, mas não, a história de Jesus começa no Velho Testamento de forma anunciada, de forma profética. Agora, quando você vai lendo aí a Bíblia, vai estudando os textos, você aprende que Jesus estava desde o início, quando todas as coisas foram criadas. Não é isso que diz João? Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Todas as coisas são sustentadas por ele, diz a palavra. Então você já começa a perceber um pouco sobre a pessoa de Jesus logo no primeiro versículo da Bíblia, quando as coisas foram criadas. Amém? E aí você vai percebendo que a revelação bíblica vai se tornando cada vez mais clara, até chegar um ponto lá nos profetas, que eles descrevem as qualidades de Jesus com precisão. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías anunciava a pessoa de Jesus, como ele seria. Eu não sei se vocês, eu particularmente me emociono demais quando eu percebo a visão de Deus revelada na Bíblia. E aí lá no Apocalipse você encontra quem? A pessoa de Jesus. Fazendo o quê? Consumando todas as coisas. Né? Fazendo todas as coisas que aconteceram terem sentido para nós. Todas as coisas encontram sentido na pessoa de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Você lê na Bíblia lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas que já aconteceram na sua vida, você já conseguiu perceber que elas cooperam? Ou tem coisa que você ainda não entendeu? Tem coisa que eu não entendi, não. Você já entendeu tudo? Né? Já entendeu? Eu não. E até o último suspiro tem muita coisa que nós não vamos entender, que para nós não faz muito sentido, mas a gente aceita pela fé. Agora, lá na consumação de todas as coisas, quando Jesus voltar, aí, meu irmão, você terá
plenamente a mente de Cristo e eu e você vai entender. Alguém já disse que ilustrou a nossa vida como uma folha em branco com uma série de pontos e que você olha para ela, não tem sentido. Mas aí, à medida que alguém pega um lápis ou uma caneta e vai interligando os pontos, sai uma bonita figura. Aí você percebe que aqueles pontos naquele lugar têm sentido. Quando Jesus voltar, vai ser assim. Ele vai apresentar para nós essa figura, essa imagem, vai dizer, está vendo? Tem sentido. Coisa maravilhosa, não é? É uma fascinante história ou não é, gente? É encantador, é fascinante. Desafia a nossa fé, nos encoraja. Pensar que nós temos um Salvador assim. Quando você lê Gênesis 3,15, você percebe essa primeira referência direta, né? A pessoa de Jesus como Salvador. Você também tem aí a revelação de que nós precisamos de um Salvador. E por que, meu querido, que nós precisamos de um Salvador? Por que nós precisamos de um Salvador? O que você aprende aí na revelação bíblica? O homem precisa de um Salvador? Porque Gênesis capítulo 3, no mesmo lugar que mostra que viria o Salvador, 3,15, mostra também a entrada do pecado no mundo, por causa da desobediência do homem. E a Bíblia diz que a morte passou a reinar em todos os níveis. Sabe a primeira crise que o homem teve com o pecado? Qual foi? Primeira crise que ele teve. Primeira coisa que ele ouviu. Primeira consequência, ele foi expulso da presença de Deus. Quebrou a comunhão com Deus. E a Bíblia revela que, em seguida, a outra crise que é revelada, é que o homem, depois que ele saiu da presença de Deus, ele olha para ele mesmo e acha assim, mas como eu sou feio. E aí, a Bíblia diz que ele tratou de tapar a sua nudez. Ele ficou com vergonha de si mesmo. Ficou com vergonha do outro semelhante, que era sua esposa. Então ela também tapou a sua nudez. E aí você pensa que parou por aí? Não, o negócio era complicado. Porque aí quando Deus foi ao encontro de Adão, à tardezinha, para aquele momento de comunhão, que ele tinha diariamente, ele não encontrou o homem, perguntou, Adão, onde você está? Adão estava fugindo da presença de Deus, e Deus perguntou, Adão, o que é isso que aconteceu? O que é isso que você fez? Ele falou, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E você pensa que isso ficou barato? Se naquela época já existiu o rolo de macarrão, eu tenho certeza que aí ele assumiu a sua segunda função. Se tivesse uma vassoura por ali, provavelmente foi a primeira vassourada que o homem levou da sua esposa. Primeiro beliscão, porque ele transferiu a culpa para Eva. Eva, por sua vez, fez o quê? Transferiu a culpa para a serpente. E ambos, o casal, meus irmãos, o casal transferiu a culpa para Deus. Deus, foi o Senhor que errou quando o Senhor fez essa mulher. Deus, foi o Senhor que errou quando o Senhor fez esse animal. Você pensa que o problema era entre eles? Não, o problema mais grave é que eles estavam acusando Deus. O assunto nosso não é esse, mas é um bom assunto para a gente entender por que tem hora que o homem e a mulher têm reações que você fica por entender. Por que a pessoa faz isso? Por que fulano agiu dessa maneira? Por que fulano está agindo dessa forma? Via de regra, quando nós erramos, qual é o nosso procedimento? Sejamos sinceros. A gente levanta e fala assim, me perdoa porque eu errei, Jesus, e cai com o rosto em terra? Procura um culpado, não é, Daniel? Então a história se repete. Por isso que às vezes você não entende a atitude de uma pessoa.
Por que ele está revoltado com o mundo? Ele está revoltado com o mundo, está revoltado com os pais. Por que Deus me deu essa família? Por que Deus me colocou nessa igreja? Por que Deus me deu esse irmão? Por que Deus me colocou nesse emprego? E ele começa a questionar. Pode saber, pecado. Pecado não confessado. Pecado não confessado. É terrível o estrago que o pecado fez. E aí Deus olha para a criação, olha para o homem que ele fez a sua imagem e semelhança e se desmancha em amor, se derrete em amor pelo esse homem. E o amor de Deus é tão profundo que ele fala assim: eu vou ter que enviar meu filho para salvar. E aí ele pronuncia Gênesis 3,15. Você já viu quantas vezes na Bíblia fala sobre sacrifício e sobre sangue? Alguém já leu a Bíblia e já ficou impressionado com isso? Uma vez um irmão falou isso para mim na igreja: pastor, precisava dessa sangueira na Bíblia? É sangue de todo jeito, pastor. A gente lê o livro de Levítico, é sangue que não acaba mais. E entra sangue, o resto é sangue, é sacrifício. Que igreja, que religião que é essa? Irmãos, precisa mesmo de sacrifício para a nossa salvação? Precisava mesmo de sacrifício e ainda precisa de sacrifício para a nossa salvação? Uma outra pergunta que a gente poderia levantar, né? Precisa de fazer sacrifício para servir a Deus? Ou é um sacrifício servir a Deus? As pessoas me perguntam muito isso. Ah, pastor, não vem na igreja. Não, estava chovendo muito forte, eu tomei gripada. Deus não aceita sacrifício. Eu falei assim: nem preguiçoso. Não, pastor, está um sol muito quente, não vou na igreja, não. Deus não quer sacrifício. Cheguei em casa cansado, né? Deus não quer sacrifício. Já viu essa conversa? É conversa de preguiçoso isso. Mas é sério. Tá certo. Isso não quer dizer que é pecado faltar à igreja, não, viu, gente? Mas é quase. Brincadeira, viu, irmãos? A gente tem que ter bom senso em todas as coisas, mas muitas vezes as nossas justificativas são esfarrapadas, não é? A verdade é essa. Queridos, nosso tema é sobre isso. Jesus, o sacrifício perfeito. Por que é necessário um sacrifício? Vamos ver se o negócio funciona, Jaqueline. Irmãos, tem um aparelho importado da onde que é isso? Do Paraguai, será? Da China, dos Estados Unidos. Vamos ver se ele vai funcionar, Jaqueline. Ó, funcionou, hein? Assim que o pecado entrou no mundo, foi necessária a morte de um inocente que agradava a Deus como substituto do verdadeiro culpado, para cobrir a vergonha do pecado e a nudez em Adão e Eva. O que o Senhor Deus fez? Túnicas e peles, e para isso precisou morrer alguém. Era o primeiro sinal que Deus estava dando, claro, de que para haver salvação era preciso sacrifício. Assim Deus mostrou a necessidade da morte de um inocente para cobrir o culpado. A primeira morte física foi os animais de quais Deus fez as túnicas de peles para vestir nossos primeiros pais. Depois, a morte de animais veio a ser uma prática comum dos homens para com Deus. Pois não? Sim.
como Deus fez. Exatamente. Ele fez, Deus providenciou também o socorro, né? Realmente é de chamar a atenção o caráter de Deus revelado aí. Quando você vai lendo o resto da Bíblia, você vai encontrar que a prática de sacrifício se torna uma coisa comum. Então aí você encontra o pecado de Adão, o primeiro sacrifício do animal. Deus providenciou vestes para cobri-lo, e você encontra essa mesma expressão, vestes, lá no Apocalipse, quando fala das vestes brancas, como símbolo da justiça que nós vamos receber quando Jesus voltar. Amém? Coisa maravilhosa, né? A nossa justiça é má, mas quando Jesus Cristo voltar, nós vamos receber vestes de justiça. Coisa maravilhosa, né? O sacrifício de Abel e Caim também, vocês conhecem. Os dois foram oferecer sacrifício. Então aí você já encontra a prática. Você já encontra a prática de sacrifício. O sacrifício de Isaac, também logo em seguida. Abraão, o nosso pai da fé, um modelo de fé, é convocado por Deus, é desafiado por Deus a obedecer mediante o sacrifício de seu filho. E quando Isaac é levado ao sacrifício, ele pergunta: papai, cadê o cordeiro? Qual é a resposta? Deus proverá. Olha Deus ensinando ao homem o sacrifício do cordeiro pascal no Egito, em Êxodo 12. Depois de 400 anos preso no Egito, esse povo recebe a libertação através de Moisés. O Egito representa o pecado, representa o reino das trevas, onde o homem está preso. Moisés é tipo de Cristo, porque ele é o libertador. E então, logo na saída, ou no processo de libertação, culmina com a festa da Páscoa. Como que é a festa da Páscoa? Vocês lembram o ritual? Precisava ser feito o quê? Sacrifício de o quê? De um cordeiro. E o sangue daquele cordeiro era feito o quê? Aspergido nos umbrais da porta. E aonde o anjo contemplasse o sangue aspergido, ele passaria por cima. Olha como que Deus aqui já está imprimindo na consciência do homem, de uma forma assim muito forte, que para a salvação era necessário sacrifício. Você imagina, meu irmão, cada família naquele dia, cada chefe de família ou cada família se levantar, correr lá no curral, pegar o seu cordeirinho de 1 ano de idade, que era o melhor, a esperança do rebanho, né? Aquele cordeirinho ali de 1 ano era a esperança do rebanho. Esse aqui vai dar um bom animal, um belo animal, eu vou ganhar dinheiro com ele, com a carne dele, com a lã dele. Então ele toma aquele cordeirinho que era a esperança do rebanho, que era a esperança da sua provisão, do seu sustento, e sacrifica aquele cordeiro. A família toda percebe aquilo. Os filhos perguntam aos pais: papai, por que o senhor está fazendo isso? E o papai falou: porque Deus mandou, meu filho, porque hoje vai passar o anjo da morte, e se não houver sangue na porta da nossa casa, se o sangue não cobrir a nossa casa, nós vamos todos morrer. Imagina o filho ouvindo aquilo ali, participando daquilo ali, a família. Aí o pai vai lá, asperge o sangue, fecha a porta da casa, e eles se trancam ali dentro de casa e ficam esperando. E o anjo passa por cima da casa dos hebreus. Eles são salvos. Coisa maravilhosa, hein? A Bíblia diz que eles deveriam fazer aquilo com os lombos cingidos, ou seja, a mochila nas costas, pronto para a viagem.
Porque nós não somos nesse mundo. O crente tem que viver com a mochila nas costas. Ele não pode se acomodar com o mundo. Esse era o recado de Deus. O lugar de vocês não é aqui. Então, mochila nas costas. Ervas amargas, para vocês lembrarem do pecado. Sangue na porta é a minha provisão. E quando tudo isso acabar, vocês estão livres para viver uma nova vida. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Que história realmente fascinante, né? O significado do sacrifício de um animal nos ensina doutrinas básicas de Deus e da salvação por Cristo. Primeira coisa que o sacrifício dos animais nos ensina no Velho Testamento. Primeiro, morte. A morte é necessária para pagar o pecado. É a primeira coisa que Deus está ensinando para eles. Para pagar o pecado é preciso morte. Segunda, o inocente pagará pelo... Imagina só, irmãos, aquele gesto do hebreu indo lá no curral e pegando a sua melhor ovelhinha, mais bonita, sem defeito, sem mancha. Ele estipulou que é necessária uma obediência perfeita para que Deus aceite o sacrifício. O hebreu precisava cumprir tudo rigorosamente como Deus mandou. E aí, eu fico pensando, gente, Deuteronômio fala que o pai deveria educar o filho de que maneira? Vocês lembram? Falando com ele todos os dias, no caminho. Eu fico imaginando lá o papai contando para os filhos essa história. Meus filhos, os nossos primeiros pais pecaram porque eles foram desobedientes a Deus. E nós não podemos ser desobedientes. Por isso o papai vai matar o cordeiro, vai aspergir, vai fazer tudo certinho como Deus mandou. Imagina eles crescendo com isso, gente. Geração após geração, passando uma para outra. Essa é a história que os hebreus contavam para os seus filhos. Andando, passeando, caminhando, na hora do lazer. Coisa maravilhosa, né? Não serve qualquer animal, não serve qualquer coisa para Deus. Tinha que ser o melhor animal, sem defeito, sem mancha. Olha quantas lições você já encontra no início da revelação bíblica, tão importantes e tão fundamentais para a nossa fé. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18, vamos ler aquele texto lá. Sabendo, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, agora você está vendo como já Pedro faz uma ligação entre o sacrifício do Velho Testamento e o sacrifício que agora é Jesus? Você vai perceber isso no resto do Novo Testamento. Quando se fala no precioso sangue de Cristo, entende-se toda a dimensão da salvação do homem de seus pecados. E de como Deus, desde o princípio, providencia meios, métodos, símbolos e os tipos, e vai imprimindo isso na nossa mente, imprimindo a necessidade de derramamento de sangue, imprimindo a necessidade de sacrifício para nos aproximar da sua presença santa. Vamos ler aqueles dois textos lá? Sem Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Essa linguagem aí, isso aí é Novo Testamento, mas veja como está misturado a linguagem do Velho com o Novo. Porque a revelação do Velho Testamento aqui, ela já está atingindo o seu ápice. Amém, gente? Deus foi revelando aos poucos. Primeiramente, o que ele fez? Matou um animal e fez folhas de figueira e tapou e fez uma cinta para cobrir a nudez do homem. Começou aí, e depois isso foi aumentando. Lá em Êxodo 12, ele manda matar o cordeiro, aspergir na porta. E assim vai crescendo a ideia de sacrifício, crescendo na mente deles.
A Bíblia quem o diz. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós aleluia, né, irmãos? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quando Cristo entrou no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, ele não levou o sangue de animal, ele levou o quê? Própria vida, o próprio sangue. Como o sacerdócio de Arão apontava para Jesus, o sacrifício também sempre apontou para a pessoa de Cristo. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é o centro da história, ele é Deus. A lei e os profetas eram apenas sombra daquele que haveria de vir. Amém, gente? Assim, Jesus é o sacrifício perfeito, pois ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cordeiro puro, sem mancha, é perfeito, porque Jesus não pecou. Por isso, ele pôde oferecer a si mesmo, porque não havia pecado, não havia mancha, não havia erro, não havia culpa. A oferta de Jesus era perfeita e por isso ela era agradável ao Pai. E ainda mais, Jesus fez porque ele quis, foi voluntário, por causa do seu grande amor para conosco. Somente ele poderia oferecer o sacrifício perfeito, o seu próprio corpo. Ele ofereceu a sua própria vida por amor a nós. Amém? Vamos aprender alguma coisa a mais sobre o sacrifício de Jesus. Primeira coisa, o sacrifício de Jesus por nós, ele é voluntário. Foi por livre escolha. Não foi uma atitude impensada, não foi por compulsão. Não foi uma coisa de última hora que Deus inventou. A Bíblia diz que desde a eternidade, eu e você já estávamos no coração de Deus. Amém? Quando você pensa no sacrifício de Jesus, você entende que o sacrifício de Jesus, em primeiro lugar, foi voluntário. Algumas vezes nós atribuímos a morte de Cristo aos judeus. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Os judeus raça ruim, foram eles que mataram Jesus. Ou alguns dizem, não, foram os romanos, que era a nação que dominava. Não, foram os gregos, que eram os pensadores. Quando Jesus morreu, tinham 3 povos diante dele, representando todas as nações, os gregos, os romanos e os judeus. Os romanos representavam o poder político, os judeus o poder religioso, os gregos o poder intelectual, o poder do pensamento. Todos eles estavam diante de Jesus, mas a culpa foi deles? A culpa foi de quem? A culpa foi nossa. Jesus morreu sob o acordo de sua própria vontade. Que coisa maravilhosa, hein? Tem um autor que diz assim, que o Pai, Filho e o Espírito Santo se reuniram e perguntaram, e agora, quem vai salvar? O homem. E eles dizem que Deus ouviu o eco da sua própria voz. Ele mesmo respondeu, sou eu. Coisa maravilhosa, né? O amor compele porque impele. Não há poder que seja exercido tão poderosamente como o amor na força de sua intensidade. Ei, irmãos, que coisa maravilhosa. Morreu para nos libertar da morte e fez isso voluntariamente. Fez isso por quê? Por amor. Aonde está o poder de Jesus? Por que Jesus tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, se não amar? Porque Ele nos ama. A maior força que existe é a força do amor.
Jesus mostrou isso para nós. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que lição preciosa para nós. Sua disposição de agir em nosso lugar ressalta o valor intrínseco de uma ação. O sacrifício de Jesus foi voluntário e o sacrifício de Jesus foi expiatório. O que significa essa palavra expiatório? Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. Não é uma palavra muito comum da gente falar, né? Mas é uma palavra que se usa na teologia para falar sobre o sacrifício de Jesus. Expiar significa cobrir, apaziguar, tornar satisfatório. A palavra expiação no hebraico significa literalmente cobrir, fazer expiação, purificar, quitar, reconciliar, fazer reconciliação, pacificar, ser misericordioso, adiar. Todos esses significados cabem dentro da palavra expiar, mas a ideia original é cobrir tantos os pecados como cobrir o pecador. Expiar é o pecado, expiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecador perca seu poder de provocar a ira de Deus. Qual foi o quê? Não. São palavras diferentes. Esse espiar aqui é com X. Aquele espia lá é com S. Não tem nada a ver, não. Tá? Essa palavra espiar é uma palavra de muito significado na língua hebraica. Já não é tão usada no português, mas é uma palavra que você encontra nos textos originais. Olha que significado. A morte de Cristo, ela é expiatória, ou seja, Jesus, quando morreu na cruz, ele me cobriu. Por que ele me cobriu? Quando ele cobriu o quê? Ele me cobriu porque sou pecador e me cobriu o meu pecado. Porque o meu pecado ofendia a quem? A Deus. Então ele cobriu. A morte de Cristo foi assim. Amém, gente? A morte de Cristo é voluntária, ela é expiatória e ela é propiciatória. O que significa isso, hein? Propiciatória. Propiciatória significa tornar favorável, efetuar a reconciliação, tornar propício, tornar favorável. A palavra propiciação tem sua origem na palavra prop, que significa perto de. Significa juntar, tornar favorável, efetuar reconciliação. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele propiciou. Ou seja, ele fez o quê? Trouxe o homem para perto de Deus. Ele reconciliou o homem com Deus, quando ele expiou as suas transgressões, ganhando graça e o favor divino. Glória a Deus. Não tem outra expressão para dizer, irmãos. Glória a Deus. O sacrifício de Cristo também é reconciliatório, porque a Bíblia diz que no pecado, sem Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Mas a morte de Cristo nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Jesus Cristo por nós é substitutivo. O que significa isso? Foi em meu e em seu lugar. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Amém, gente? Substitutivo, foi em meu lugar. O castigo que traz a paz estava sobre ele, Jesus. Isaías 53 fala sobre isso. Cristo tomou o lugar dos pecadores ofensores, levou a culpa e sofreu o castigo que eles mereciam. Quais os benefícios imediatos do sacrifício de Jesus? Quais os benefícios imediatos? Primeiramente, nós recebemos o quê? O perdão das transgressões. Jesus pagou a nossa dívida, a dívida que era
contra nós. Lembra a última palavra de Jesus na cruz, uma das últimas? Está pago. Tetelestai. Está pago, está consumado. Coisa maravilhosa, hein? Paguei a dívida com a minha morte. Agora nós podemos orar, nós podemos nos aproximar de Deus. Nós não estamos devendo mais. Ele é favorável a nós. Livramento do pecado. Alguém já falou aqui, libertação do pecado. Paulo, quando fala do pecador, lá em Efésios capítulo 2, você já viu como que ele descreve o pecador? O negócio é feio. Lê lá a sua Bíblia aí, por favor. Como que Paulo descreve o pecador em Efésios capítulo 2? A gente precisa de vez em quando ler esse texto, meus irmãos. E, se possível, até memorizar, para a gente se lembrar o que é o homem sem Deus. 2. O que diz? Primeira coisa, o homem no pecado está o quê? Morto. Morto pode fazer alguma coisa? Morto tem voz, morto tem sensibilidade, morto tem desejo. Não, morto é morto. Não tínhamos nenhuma iniciativa, não éramos capazes de nenhuma iniciativa para buscar Deus, porque nós estávamos mortos. Você já foi em algum velório que o morto levanta e pede para jogar o ventilador nele, que ele está com calor? Não fica ninguém na igreja. Me cobre mais que eu estou com frio. Não viu. Acabou. Ele não sente absolutamente nada, física e espiritualmente. A Bíblia diz que então o homem sem Deus é morto. O que mais? Pode continuar lendo aí, por favor. Dos quais andávamos o quê? Como? Andávamos outrora o quê? Segundo o curso, os irmãos estão acompanhando aí? Primeiramente, nós éramos o quê? Mortos, zumbi. Mas a Bíblia diz que nós éramos mortos andando. Fantasma mesmo, só que nós andávamos segundo o curso do mundo. Nossos valores eram valores do mundo. O que é mais linda? Do Carmo, você está lendo aí? Andávamos segundo o curso. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Coisa ruim. O príncipe da potestade do ar, o diabo. Nós andávamos segundo ele. O homem sem Deus, ele anda segundo a vontade do diabo e segundo a vontade do mundo. Ele está preso, ele não pode, ele não tem capacidade para fazer a vontade de Deus. Ele é escravo. O que mais? O que mais? Continua lendo. Andávamos segundo o quê? A vontade do quê? Da carne, dos pensamentos, segundo a nossa vaidade. Gente, olha a situação do homem sem Deus. Ele era escravo do mundo, escravo do diabo, escravo das suas paixões carnais. Agora você entende por que às vezes você liga a televisão e vê o homem fazer o que você... Agora você entende por que acontece o que chocou a gente, o que chocou a gente esses dias lá no Caldas Country? Vocês ficaram sabendo o que aconteceu lá no Caldas Country? Não? Não fiquem nem sabendo, então. Sodoma e Gomorra perdeu de 10-0. De morte foi uma coisa extremamente chocante. Uma pessoa fazendo sexo em plena rua. Em plena rua, todo mundo passando e tirando foto. E não foi um só, não. O cara pôs fogo no próprio carro, subiu, pôs fogo no próprio carro. O outro tomou um tiro. Um negócio escandaloso. Aqui de 1h30 da gente. E aqui não precisa ir longe, não.
Aí você entende, por que um homem faz isso? Ele é escravo do diabo, escravo da carne. Mas a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo fez o quê, gente? Trouxe o quê? Libertação do pecado e libertação da morte. E por final concedeu o quê? O dom da vida eterna no céu. Ô, bênção! Vida eterna é muito mais que uma existência, significa vida por... Jesus conquistou a vida para nós, não foi simplesmente para a gente viver de qualquer jeito, não. Foi para a gente viver uma vida abundante. Vida como mais que vencedores, vida de intimidade, de conhecimento, vida de comunhão, ou seja, vida vitoriosa. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e nós somos vencedores através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E é por isso que no último dia nós vamos chegar lá. Vamos ler isso aí? Não tem outra pergunta a fazer, né, meus irmãos? Diante do que Cristo fez por nós, só tem uma pergunta a ser feita. Senhor, o que eu posso fazer? Quando eu vejo um crente perguntando assim, pastor, será que eu estou fazendo esse sacrifício para Deus, irmãos? Não há nada, nada que você vai fazer para Deus que você vai falar assim, chega, tá bom. Eu já cumpri, eu já fui grato o suficiente, porque o que Deus fez por nós não tem preço. O mínimo que nós podemos fazer é oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12 fala isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando te der preguiça de fazer qualquer boa obra, quando te der preguiça de orar, quando te der preguiça de se santificar, quando te der preguiça de você evangelizar, faça o sacrifício e vença a preguiça. Não. Racional, a tradução lá do racional é lógicos. Diante do que Cristo fez, a resposta lógica, óbvia, é você oferecer o seu corpo. Existem algumas pessoas que, combatendo o pentecostalismo, usam esse texto de forma errada, dizendo que culto racional é um culto assim que você tem que ficar comportadinho, que você não pode bater palma, que você não pode levantar a mão, você não pode falar um glória a Deus, que você não pode se emocionar. Tem muita gente que acha culto racional, que lá em Romanos 12 é isso. É o culto onde você não pode se emocionar. Isso aí é pegar a Bíblia e diminuir ela, mas muito, viu? Até porque não encontra apoio no resto da Bíblia, né? Falar que você pode cultuar a Deus não pode se emocionar. A gente, quando é convertido, converte tudo, né? Inclusive as nossas emoções. Quando Deus me revelou isso, eu deixei de ser um tradicional meio enlatado. Eu era um tradicional enlatado, um tradicional engessado. Não gostava, tinha medo. Agostinho, falasse em pentecostal comigo, meu amigo. Passava na porta da igreja assim, falei, esse povo não é de Deus. Mas graças a Deus, o Espírito trabalhou na minha vida. Eu tinha uns negócios, o cara falava assim, levanta a mão para adorar a Deus. Eu falei, que isso? Para que isso? Chorar na presença de Deus, se emocionar na presença de Deus, se alegrar na presença de Deus, não. Deus fez tudo por mim, e Ele quer tudo que eu tenho. E o pior é que a gente não se emociona com as coisas de Deus, mas depois vai para o estádio torcer para o Unitri, torcer para o Berlândia Esporte, esse bando de perna de pau, que é o Berlândia Esporte. O seu Honório me leva de vez em quando, o Chicão, para torcer para aquele bando de perna de pau lá, e a gente sai de lá com raiva porque os caras não jogaram, e quando faz o gol, a gente... Aí chega na igreja, a gente tem que ficar engessado, não pode se emocionar com Jesus, mas que as pernas de pau lá, a gente fica se emocionado com eles, chora, briga.
umas incoerências da vida. Mas o assunto não é esse, não. Esse assunto me empolga, viu, linda? Você foi mexer no lugar que não podia. Culto racional, o texto está querendo dizer culto racional, a palavra racional é a palavra lógico. O culto lógico, ou seja, o culto que é óbvio. A resposta que é óbvia é você entregar a sua vida. As pessoas dizem que é o culto da razão. Como que é o texto lá de Romanos 12? Para responder: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que faça o quê? Então, tendo em vista as misericórdias de Deus, ou tendo em vista o sacrifício de Cristo, o que Ele fez por você, você faça o que logicamente? Como uma resposta lógica, óbvia, ofereça o seu corpo. Esse é o sentido mais correto. Agora, que o culto você tem que pensar? Tem. Que o culto você tem que se emocionar? Tem. Quando o culto não tem uma nem outra coisa, ele está incompleto, tem que ter tudo. Não é isso? O pecado atingiu tudo, a salvação também atingiu tudo. Amém, gente? Mas esse não é o nosso assunto. Não, o nosso assunto principal é o sacrifício que Cristo fez por nós. Todo o Velho Testamento nos ensina a necessidade de sacrifício. Que darei ao Senhor por todos os seus? Essa resposta é com você. Eu e você não podemos ouvir um estudo como esse e sair daqui do jeito que nós entramos, não. Nós não podemos. Às vezes a gente se acostumou com a imagem de Cristo na cruz do Calvário. Hoje eles fazem filmes, né, procurando retratar com perfeição. A gente parece que se acostumou. A gente celebra a ceia do Senhor, não se emociona, não chora pelos nossos pecados. A gente é capaz de se assentar ao redor da mesa de Santa Ceia e às vezes nem confessar um pecado e nem chorar porque pecou. Já pararam para pensar, irmãos? Como que às vezes o sacrifício de Cristo nós estamos levando ele de qualquer jeito. Como se fosse uma coisa, a nossa salvação. Eu não gosto de responder essa pergunta: será que Cristo merece meu sacrifício? Não, Ele merece a minha vida inteira, não é meu sacrifício. Tudo que você puder fazer, faça. Faça com amor, faça com dedicação, faça com zelo. Essa é a resposta mais lógica que nós podemos dar. Meu irmão, se você for cantar, canta o melhor que você puder. Aliás, nosso louvor estava maravilhoso, hein? Parabéns. Você vai limpar o banco na igreja, faça o melhor. Você vai abrir a igreja, faça o melhor. Você vai pregar a palavra, o melhor que você puder. Tudo que você fizer, eu estou pegando aqui alguns exemplos. Você foi eleito para um cargo, não faça a coisa pela metade, não deixa pelo caminho, porque você disse que você aceitou o cargo para servir a quem? A Deus. Então não deixa pelo caminho, não faça mal feito, porque isso é a forma de nós agradecermos a Deus. Quando eu faço mal feito de qualquer jeito, eu estou dizendo: o sacrifício de Cristo, eu não dou muita bola por isso, não merece o meu capricho, não merece o meu zelo. A nossa geração, meus irmãos, a nossa geração, os nossos filhos, eles precisam ouvir isso da gente como pai. Eles precisam ouvir o sacrifício de Jesus, para eles deixarem de ser preguiçosos e levantar da cama e servir a Deus. Não é? Não é pecado dormir, não, mas se dormir demais, atrapalha. Que a gente tem medo de evangelizar, tem preguiça de evangelizar, tem preguiça de fazer uma visita, tem preguiça de ir no hospital. A gente é egoísta, às vezes. Que Deus nos abençoe e que o sacrifício de Cristo possa nos trazer inspiração para nós sermos o melhor que nós pudermos para o nosso Deus. Feche seus olhos, querido, para nós terminarmos orando. E o momento impõe a nós um pouco de reflexão. Que Deus, na sua misericórdia e graça, possa olhar para as nossas vidas esta noite e ter misericórdia. Que
Que nós possamos olhar para o sacrifício de Cristo e atribuir valor a Ele, consagrando a nossa vida a Deus.